Fala Sheepdogs, sobreviventes, sobrevivencialistas, é isso aí, pessoal. Ontem eu fiz uma live falando sobre o conflito que segue aí pelo Oriente Médio, com um convidado especial, Dr. Bruno Bernardo, que é um especialista em geopolítica, e Dr. Bruno Bernardo, advogado de aviação civil, e nós batemos um papo bastante interessante acerca desses conflitos. Lógico, é bastante interessante se vocês observarem os pontos de vista diferentes e posicionamentos diferentes, mas isso é o que faz o debate ficar mais animado, porque aí você tem aí pontos a refletir e uma tomada de decisão não apenas unilateral. Você ouve os dois lados e você consegue entender um pouquinho mais esse conflito ou os conflitos que estão acontecendo nesse momento. Bom, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma análise sobre esse conflito que está acontecendo nesse exato momento entre algumas nações, sobretudo a guerra de Israel contra o Irã. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda bastante. Ajudem a compartilhar essa análise, vai ser uma coisa bem rápida, então não vai ficar nada maçante. E vou trazer alguns pontos específicos e pontuais para que a gente possa entender melhor toda essa questão e se temos o risco, se já estamos ou não em uma terceira grande guerra mundial. Esse bagulho é doido. A pista tá quente, acho que não é só a pista, o mundo tá quente. E você tá preparado? Então vamos lá. Pessoal, enquanto fala-se em Estados Unidos liderando negociações de paz entre os dois lados, teoricamente o deixa disso. Pessoal, a mídia não divulga a realidade dos fatos, óbvio, vocês sabem disso. A mídia, ela divulga o que é interessante, os governantes passam as informações que o povo precisa saber. Afinal de contas, tem muito mais coisa em jogo e não se der, nem a verdade do mundo vai ficar só entre as quatro paredes, né, ou cinco, Pentágono, né? Então, muita coisa, você, pobre mortal, não vai ficar sabendo nunca na sua vida. Enquanto os Estados Unidos seguem numa mediação de conflito, ou deixa disso, em tese entrou em contato com o Netanyahu para que ele não fizesse o ataque, né, a Teherã no primeiro momento, e a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Fontes oficiais divulgaram, não seja ingênuo para acreditar em fontes oficiais, afinal de contas tudo é um jogo, nós somos peças num tabuleiro de xadrez. Então, é sabido que foi feita essa ligação e até então diversas fontes têm a mesma, não informação, mas a mesma ideia de que, na verdade, era nada mais nada menos do que um alinhamento, como seria, quando seria, afinal de contas, nenhum país dá um passo tão significativo, aliado, né, do grande império norte-americano, sem que ele tenha um aval, né, desse império. Então, todo esse teatro que é montado, ele é necessário para que haja uma negociação. Bom, autoridades americanas deixam claro que Washington permanece firme em suas condições. Qualquer avanço diplomático exigiria que o Irã aceitasse a suspensão total de suas atividades de enriquecimento de urânio. Por aqui a gente já consegue entender o seguinte, o objetivo, né, de Israel, o objetivo dos Estados Unidos é que o Irã, conhecidamente um país terror, né, está... Pessoal, então só para a gente entender, por definição técnica, o que seria esse ato, ou por que esse país em si é considerado um país terrorista, né? Aqui no Brasil, o que define é a Lei 13.260. Pessoal que é concurseiro aí, já estudou bastante, vocês tive que estudar bastante isso daqui para poder entender e prestar provas e por aí vai. Essa lei, ela foi criada em 2016, na época das Olimpíadas, se eu não estou enganado, porque até então nós não tínhamos uma lei, né, que definisse esses atos. E ele consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, que sempre foi o caso ali, né, entre os deixa eu ser específico e não ser injusto com ninguém. Pessoal, não se trata de ser muçulmano, não, muito pelo contrário. Estamos falando de radicalismos, de radicais,
porque o fato de o indivíduo ser muçulmano não faz dele um... Não, e eu quero deixar isso bastante claro, né? Ele professa sua fé islâmica. Então é totalmente natural que tenham os mais exaltados, os mais radicais, como tivemos em todas as outras religiões. Porém, o país em questão é um país considerado por suas práticas, não necessariamente por sua religião em si, beleza? Ficou claro? Vamos lá, vamos continuar. Usar ou ameaçar por meios violentos como explosivos, armas, incêndios ou agentes químicos, biológicos, nucleares e outros meios capazes de causar danos e por aí vai. Bom, nós sabemos as práticas que são executadas por alguns grupos que estão envolvidos nesse conflito e nós vamos entender melhor isso. Vamos lá. Até o momento, o Irã rejeitou os termos de Washington. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano declarou, enquanto os ataques do regime israelense à nação iraniana continuarem, participar de negociações com seu maior apoiador e parceiro, Estados Unidos, será inútil. Ou seja, Estados Unidos é parceiro de Israel, não é tomada nenhuma decisão sem que não seja sabido. Então, não foi uma ligação que o Mr. Donald fez para Netanyahu, falando, olha, deixa disso, para com isso. Mas sim um alinhamento, isso é muito claro para todos aqueles que estão acordados. Bom, e quais são os alvos? Pô, vamos detonar a praça pública, os hospitais? Não, negativo. Esses alvos são infraestruturas nucleares energéticas, como instalações de enriquecimento em Natanz e Fordow, a usina de gás de South Pars e refinarias no sul do país. Em instalações militares e lançadores de mísseis, dezenas de lançadores foram dizimados, reduzindo aí a capacidade balística do Irã. Quartel-general do Ministério da Defesa em Teherã, esse foi bastante odiado, atingido diretamente por bombardeios aéreos, e escritório de inteligência e comando do IRGC, assassinando o comandante sênior, incluindo líderes da Guarda Revolucionária, bem como cientistas nucleares. Os alvos principais: infraestrutura nuclear, então esses foram os alvos principais: a infraestrutura nuclear de Natanz e Fordow, refinarias lançadores de mísseis, centros de comandos do Hamas, bairros utilizados pelo grupo, residências vinculadas a milícias. Beleza? Então o que acontece a seguir? Bom, é uma troca de carinhos, né, por ambos os lados. Também Tel Aviv está sendo bastante castigada e vocês sabem disso, foi atingido recentemente um prédio residencial, tendo atingido e tendo levado a óbito 6 pessoas, fora as dezenas de feridos, né, o que é lamentável porque é um alvo civil, não militar estratégico, como tem sido feito por parte de Israel. Né? E também, lógico, né, também algumas usinas, porque não todos os países têm lá, ou pelo menos a grande maioria dos players, tem lá suas usinas de refinamento. Né? Então, vamos lá. O que acontece é que quando uma refinaria, né, israelense é atingida, o Israel tem parceiros comerciais no Ocidente que é fácil reconstruir ali em questão de dias, semanas, meses, digamos, seja lá. Porém, o Irã não, ele está fora das parcerias comerciais com o Ocidente. Então, se uma refinaria iraniana é atingida, é game over, diminui totalmente a capacidade até que seja reestruturada através de outros parceiros, né? Afinal de contas, eles têm outros parceiros bastante importantes, como a China e como a Rússia. Israel, numa maneira, numa conduta humanitária, enviou um alerta recente em árabe. Bom, lembrando que o Irã não é um país árabe, né? É um país persa, porém a grande maioria da população fala árabe, então o alerta foi dado para que fosse evadido, já que eles iriam entrar com um ataque, né, àquela região. Pessoal, vamos lá. Quais foram os alvos, como eu já falei, né? Vou esmiuçar aqui. Infraestruturas nucleares e energéticas, como as instalações de enriquecimento em Natanz e Fordow, usina de gás de South Pars e refinarias. Bom, isso aqui a gente já falou, instalações militares e lançamentos de mísseis, quartel-general do Ministério da Defesa de Teherã, em Teherã, atingido diretamente por bombardeiros aéreos, bastante castigado. E escritórios de inteligência do comando IRGC, assassinando comandantes sêniores, incluindo líderes da Guarda Revolucionária, cientistas nucleares.
Ok, bom. Enquanto eu gravo nesse momento, a molecada tá lá fora zoando plantão, não tem problema, quem já foi moleque aí, se ouvir a gritaria da molecada, deixa a molecada ser feliz, se divertir, tacar pedra um no outro, jogar bola, quebrar a vidraça do vizinho, isso tudo faz parte disso que eu já fiz. Então, se vocês ouvirem a gritaria da da molecada, abstraiam. Ok? Quais equipamentos Israel está utilizando nesse confronto? Os mísseis lançados por caças F-16 e F-35, mísseis de cruzeiro lançados no espaço aéreo do espaço aéreo israelense, longe, hein? Longe, bem longe, né? Mas, vamos lá. Enquanto isso, o Iraque está no meio do fogo cruzado. E bombas penetrantes especiais, né? Vou especificar aqui, que no caso o ataque potencial à instalação subterrânea de Fordow. Essa instalação subterrânea, inclusive, Israel considerou usar bombas tipo Golfo Bravo e Uniforme GBU 57. Essa instalação subterrânea, Israel foi bastante pontual ao atingir as entradas principais, ou seja, atingindo as entradas, soterrando as entradas, os mísseis ficam presos lá dentro. E aí não tem como, você nem precisa atingir, porque vai tirar dali como, né? E como defesas de camadas, né, defesas antimísseis de camada, todo mundo já conhece aí o Iron Dome, que é bastante conhecido, bastante falado, que é de curto alcance, né, dá para ser visto a olho nu ali, na verdade quase todos ali, né, dá para ser visto a olho nu. O David Sling, que é de médio alcance, e o Arrow, que é longo alcance, chegando a atingir ali a exoatmosfera, né? Ou seja, as primeiras camadas ali da atmosfera já fica bem mais distante, você consegue enxergar, mas já fica bastante longe, digamos assim. E os equipamentos utilizados pelo Irã, que é o Fatah 1, Fatah 2, são mísseis balísticos, que são táticos, né? Médios hipersônicos. Quando se fala em balístico, se fala tático. Quando se fala de tático, se fala de precisão. Alcance hipersônicos, Mach 13, 15, alcance de 1.400 km por hora, com veículos de reentrada manobráveis. Pô, isso é bacana esse veículo, hein? Bom, Raj Kazen e Kazen Basir. Balísticos médios, 1.400 km de alcance, Mach 12. Vamos lá, Gadir e Emad, são nomes bastante, né, árabes, né? Não sou bom em minha pronúncia, se estiver errado, me corrijam. Balísticos médios e de 2 estágios, 1.350 a 1.800 km, e Emad 1.700 km precisão com MARV. MARV, que são os veículos de reentrada manobráveis. Além dos drones, né, a Shared, por exemplo, né? E quais os mísseis balísticos de precisão táticos que Israel opera? Hoje nós temos aqui, ó, o Jericó 3, que é o balístico intercontinental, alcance estimado 4.800 a 6.500 km, ou seja, vocês lembram de um ataque extremamente preciso? Eu vou até verificar qual desses mísseis foi que acertou pontualmente dentro do quarto lá do alvo abatido. Ok, carga útil capaz de transportar ogivas convencionais ou ogivas nucleares. Guiagem inercial com possível correção por satélite. Vamos lá. É considerado o principal míssil de longo alcance de Israel, capaz de atingir alvos no Irã, Europa, Ásia e parte da África. O LORA, Long Range Artillery, um míssil balístico tático de precisão de alcance 90 a 430 km, precisão de 10 metros. Nada mal. Guiagem por GPS, sistema inercial e GPS. Né? Ele primeiro é arremessado, depois ele é guiado, corrigido no caso, né? E a plataforma de lançamento, veículos terrestres ou navios, aqueles veículos bacanas, eu queria ter um desse. Função: ataques cirúrgicos contra alvos estratégicos como quartéis, centros de comando, infraestrutura crítica. O Delilah, míssil de cruzeiro, mas com função semelhante. Míssil de cruzeiro guiado até 250 km. A pressão é muito alta, pode ser redirecionado em voo. Muito incrível isso aqui. Contra alvos móveis ou sensíveis em profundidade. Olha que bacana. O Rampage, que é um míssil ar-terra, míssil balístico lançado por aeronave. Depois vocês procurem tudo isso, vocês vão anotando aí, quem quiser, quem tiver interesse, quem gosta desse tipo de conteúdo, né? É lançado pelas plataformas F-16, F-15, F-35, né? Que são caças
lançado por aeronave, né? Como eu falei aqui agora. Guiagem é a mesma coisa, GPS e inercial. Função ataques rápidos contra bunkers, radares, pistas e infraestrutura crítica. E os famosos Spike, que são bombas guiadas, não balísticos, mas têm uma precisão. Embora não seja um míssil, não Spike, perdão, Spice. O Spice More Precise Impact Cost Effective, desenrolando no inglês, hein? É uma bomba guiada de precisão com kit de navegação GPS, né? O inercial, né? Ele é lançado inercial e guiado ou redirecionado via GPS. E sensores eletroópticos frequentemente usados para destruir alvos de alto valor com precisão cirúrgica. Olha só, com precisão cirúrgica, ou seja, é uma bomba guiada não balístico. Tá. Ele não carrega a ogiva, né? Mas de precisão. Excelente. Isso aqui é um resumo, né? Um resumo. Hoje Israel já praticamente dizimou, ou reduziu bastante, dizimar é impossível, mas reduziu drasticamente as forças de inteligência e pesquisa de enriquecimento de urânio, né, no Irã. E esse é o objetivo, aniquilar as possibilidades de um contra-ataque. Olha, eu vou te atacar antes que você use seus equipamentos contra mim, porque equipamentos todos têm. Né? Agora, nós sabemos que esses países eles utilizam desses meios, ou então, enfim, né? Entrou num conflito diplomático, pode ser utilizado como o que aconteceu aí com as Torres Gêmeas e por aí vai, né? Morte ao Ocidente, né? Um infiel. Então nós temos uma jihad islâmica aí nesse contexto. Quando nós falamos nesse tipo de atitude, nós estamos falando, mais uma vez, sendo específicos contra, né, os extremistas, digamos assim, né, terroristas extremistas. E, logicamente, que o Irã, ele detém 20% do petróleo do mundo, o que é bastante preocupante também. Então, quais são os países que apoiam? Né? Quais são os apoiadores do Irã? A Rússia, que é parceira estratégica especificamente, especialmente na Síria, atua como cooperação militar e nuclear, é uma pouca cooperação, e um alinhamento contra sanções ocidentais. A China, que é um grande parceiro comercial e energético, apoia o Irã em fóruns internacionais como a ONU e tem interesse estratégico na Rota da Seda. Tem comércio envolvido e estabilidade do Golfo Pérsico. A Síria, que era o antigo governo de Bashar al-Assad, caiu. O Irã, inclusive, ajudou a manter o Assad no poder durante a Guerra Civil. O Iraque, especialmente as milícias xiitas. O Hezbollah é financiado, treinado e armado pelo Irã. Então aqui a gente já consegue ver quem são os aliados, né? Venezuela, que é totalmente aliança anti-Estados Unidos, cooperação econômica, energética e militar. Coreia do Norte. E grupos não estatais que são apoiados, vem aí o que eu tenho falado desde o início, que são Hezbollah, Houthis do Iêmen, milícias xiitas no Iraque, como o Katib Hezbollah, e as milícias xiitas no Iraque, bem como Palestinian Islamic Jihad, Jihad Islâmica. Aí, bom, Hamas, como já foi mencionado. Então, pessoal, é bastante tensa a situação, é bastante complicada a situação. Há aí uma possibilidade de conflitos de maior relevância se esses players entrarem no jogo, que pode gerar aí, o que pode trazer uma realidade muito mais complicada, porque tudo está se falando em nuclear, só se fala em ogivas nucleares, só se fala em possibilidades, e aonde a fumaça a fogo, eles estão lá coçando a mão. É interessante utilizarem equipamentos nucleares? Não, para ninguém é interessante. Até mesmo porque não é interessante aniquilar toda uma população, afinal de contas é consumo, né? Então o ser humano é um recurso, né? Então não é interessante. Porém, esses conflitos podem escalonar para uma questão um pouco mais severa. E aí é que nós devemos ficar preocupados. Por exemplo, hoje nós temos o conflito de Israel e Irã no Oriente Médio, a guerra da Rússia e Ucrânia ali no coração da Europa. Aí nós temos a China rondando ali as margens de Taiwan. Nós temos também Índia e Paquistão, ali na Caxemira, que tá esquisito.
há alguns meses a tensão, né, entre esses países. Além disso, várias outras guerras menores, guerras civis, né, e bom, isso aí, digamos, seriam de talvez uma menor relevância, podendo escalonar para algo muito maior, afinal de contas todos têm seus aliados, e esses são esses aliados que podem interferir num conflito de maior proporção, que é o que é mais preocupante. Afinal de contas, esses conflitos menores, como em Myanmar, República Democrática do Congo, putz, como tá embaçado. A ofensiva do M23, né, no Congo. A guerra civil na África Central, conflito da Somália, Operação Chabel, enfim, e vários outros. O que tem de equipamento clandestino que chega aí, inclusive ogivas, basta começar a apertar um botãozinho ali que o negócio já começa a escalonar e ficar cada vez mais tenso o cenário. E aí aliado se junta para poder apoiar, e aí que começa a baderna, né? A gente já sabe como funciona isso, é só a gente voltar um pouquinho no tempo aí, desde a época de escola, quando começa a briguinha de turma. Alguém já participou disso? Não. Todo mundo muito educadinho, muito certinho nas escolas. Eu estudei em escola pública durante um bom período e numa comunidade ainda, então o negócio ficava bem esquisito. Quando não começava, juntava a coleguinha, virava um bololô generalizado e, nossa, quase fui expulso de 2 colégios já. Mas é um passado distante, pessoal. Então, quais as consequências para isso tudo? Bom, eu falei ontem nessa live sobre as possíveis consequências. Se preparem para um aumento aí do preço do combustível, porque o barril do petróleo, acho que já amanheceu em alta e vai continuar aumentando. Mas aí o petróleo, o combustível, beleza, só que uma coisa leva a outra. O preço dos alimentos que chega na gôndola, ele é consequência desse aumento de combustível, afinal de contas ele é transportado de alguma maneira. E aí, como é que fica? Né? Além disso, bom, nós temos aí uma interrupção de fornecimento de commodities. Por exemplo, olha só, a Rússia fornecia agrotóxico para o Brasil. Não sei como está essa transação, porém, eles são necessários para a nossa agricultura. Então vocês veem como tudo isso impacta no meio global. O Irã, ele fornece em torno de 20% do petróleo do mundo. Ou seja, é muita coisa. Imaginem só como isso pode impactar muito em breve nos nossos preços na comida no central ali. Não acredito em um envolvimento nuclear, realmente eu não acredito, sinceramente, é minha opinião. Porém, o clima é tenso. E quando o clima é tenso, vai o homem confiar no homem? Será? Pode ser que aconteça sim, então pode ser que eu esteja enganado. Eu prefiro estar preparado e não precisar do que precisar e não estar preparado. Essa é a minha opinião. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui. Já se alongou bastante e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que vocês acham, nós devemos nos preparar, como nós devemos nos preparar para esse tipo de condição. O estoque de alimentos como itens básicos também, né? A iluminação, aquilo que a gente já sabe, né? Aquilo que já é o trivial, que nós já sabemos. É um caminho? Sim, para mim é um caminho, né? Até mesmo porque se tiver uma alta de alimentos, você já tem pelo menos um estoque aí considerável, como eu já fiz, alta de alimentos no momento que eu estava sem recursos financeiros, fiquei desempregado, e consumi o que eu tinha guardado durante 6 meses, eu fiquei sem precisar fazer compras expressivas de mercado. Comprava a proteína, né, que era algo mais fresco, legumes e tudo mais. Mas eu tinha bastante estoque de carboidrato, de grãos, e, nossa, leite em pó, né, no caso, e farináceos, e segurei bem a onda. Então, é importante ter essa provisão. Além de outras medidas que podem ser tomadas. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que nós podemos fazer para nos prevenir, quais equipamentos devemos adquirir, precisamos do tal carvão ativado, iodo, né, máscaras, e aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Não podia encerrar sem falar, você gosta de parte de ferramentas de corte, não pode mais falar alguns nomes, né? Mas tá aqui, ó. Esse aqui é o Rigiflex Cyber da Cutelaria Simo. Eu sempre tô com ele no meu bolso, o Komodo, o Tomahawk. Então eu sempre tenho uma ferramenta de corte comigo, 24/7. E se você quiser comprar com desconto, tem o desconto de 20% utilizando aquele cupomzinho maroto, SHIPDOT, beleza? Pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Pista quente. Sempre. Desafios diferentes, lutar pelo futuro, lembrar dos entes, preparo é chave mental.
mentalidade de aço, encarar o impossível, jamais dar o braço. Mapa e bússola, direção planejada, passo firme no chão, resistência forjada. Água da nascente, filtro na mochila, seguir o instinto, proteger a própria vida. Sobreviva, resista, não deixe cair.